nome é Sérgio Adelchi Bonadio Weiss, mais conhecido pela música, mais conhecido como Sérgio Weiss, o fundador do Biriba Boys, o maestro Sérgio Weiss. A minha origem, eu sou joseense, naturalmente brasileiro, mas a minha origem é por parte do meu pai, é a origem Weiss, é um nome austríaco. Weiss quer dizer branco. E Bonadio vem da minha mãe, que ela era italiana, filha de italianos, e por isso então esse meu nome, Sérgio Adelchi Bonadio Weiss. Eu nasci aqui em São José dos Campos em 1928, na Avenida João Guilhermino, então uma casa grande que tinha lá, que morava a família. Naquele tempo costumava os filhos, né, todo mundo morar junto. E meus pais moravam então na casa da minha sogra, Dona Ana, na chamada a Cabana das Flores, que ficava ali então na Avenida João Guilhermino. E é interessante que naquela Avenida João Guilhermino era uma avenida onde pontilhavam as pensões de tuberculosos, que São José, naquela época, era considerada, não só considerada, era de fato mesmo, uma cidade onde tínhamos muitos sanatórios, muitas pensões para tratamento de tuberculose. Então, devido ao seu clima, as pessoas vinham para cá. E naquela avenida João Guilhermino era considerada uma avenida perigosa, porque era pontilhada de pensões de tuberculosos. A gente via eles nas calçadas, andando por ali, não é? E isso tudo era assim, muito desagradável. E nós, os nascidos joseenses, a gente se acostumou com aquilo, não tinha problema nenhum, mas as pessoas de fora tinham muito medo disso, dos doentes, da fama que São José tinha dos tuberculosos. E nós, eu também era esportista, jovem, gostava de praticar esporte. Sempre que a gente ia disputar alguma partida com as cidades vizinhas, nós éramos chamados de tuberculosos. Muita gente me pergunta o porquê do meu dom musical, artístico, por que eu enveredei para o caminho da música. E creio que foi influência que eu recebi do meu avô. Meu avô era um italiano, Eugenio Bonadio. Ele era maestro, era músico, e dizem que ele tocava muito bem, mas estilo clássico, ele não tocava o moderno nem popular. E creio que então, que o meu avô, então, Eugenio Bonadio, que é o pai da minha mãe, né, que deve ter me influenciado a esse respeito. E foi assim que, mesmo porque a minha mãe conta também, quando eu era bem novinho, 4, 5 anos, e quando ela me punha para deitar e arrumava os lençóis aqui, eu ficava com as mãos, os dedos fora, assim, no lençol, tocando no lençol como se fosse piano, né? Como se fosse piano. Então acho que a coisa já foi transmitida, né? E então logo cedo, aos 7 anos, meus pais já me colocaram para estudar piano. Eu comecei aqui em São José dos Campos, no Externato São José, com a irmã Josefina. A irmã Josefina era professora de piano, mas ensinava aquela coisa que ensina-se para todo mundo, né? Aquela coisa normal, né? A música clássica, umas valsinhas. Mas eu percebi que eu tinha ouvido e eu gostava muito então de brincar no piano, de improvisar, até de compor músicas. Então,
eu comecei a ouvir muitos discos e ouvir outras pessoas, pianistas modernos, como Carmen Cavallaro, Liberace, né? E fora outros, né? Mas Oscar Peterson, e de todos, e mesmo muitos brasileiros, né? O próprio Pedrinho Mata, e a gente está sempre ouvindo, e mais músicos companheiros meus, como Celso Murilo, Levenhagem, também como o Aloysio Pontes. Então são pianistas modernos e que sempre transmitem alguma coisa para a gente. Então a minha influência foi assim, geral, um pouquinho de cada um, inclusive até de músicos clássicos também, né, pianistas clássicos, porque eu tenho a felicidade de gostar de todo tipo de música. Eu gosto desde música regional, a música a música caipira, né, que hoje tem outro nome, né? Como é que estão chamando a música nacional hoje mesmo? A sertaneja, isso. A música sertaneja eu gosto. Eu gosto de uma banda de música. Eu fico emocionado quando eu vejo uma banda de música. Assim como gosto de uma orquestra sinfônica, assim como eu gosto de um duo de piano, violinos ou um clássico. Uma orquestra típica argentina, eu acho lindo. Um sambão bem tocado, uma música de carnaval. Para mim, o importante é que a música seja bem tocada. A música sendo bem tocada me agrada. De maneira que eu tenho influência de tudo. Eu tenho desde a influência do tango até a valsa vienense. Aliás, foi bom falar em valsa vienense, porque por parte do meu pai é Roberto Weiss. Então o nome Weiss é um nome de origem austríaca. Weiss em alemão quer dizer branco. Então, o meu avô também, Leopoldo Weiss, também era muito dado à música, gostava muito. Isso também influenciou as filhas deles, minhas tias, que também tocavam. Então eu tive influência de parte italiana, por parte do meu avô materno, e por parte alemã, austríaca, dos Weiss, por parte do meu avô paterno, que era Weiss. E deu nisso que está aqui. Sr. Sérgio Weiss, músico, pianista que gosta de música, que gosta de compor e principalmente de tocar para os outros dançarem. Então esse meu avô, que era músico, ele veio da Itália, ele sabia fazer louça muito bem. E ele foi para Jundiaí. E lá então ele trabalhava, teve um sócio, e ele trabalhava com esse sócio numa fábrica de louça. Mais tarde, por volta do ano de 1923, 24, ele resolveu fazer a sua própria indústria. Quando a gente fala hoje em indústria, você já imagina aí uma Johnson, uma Ericsson, enormes blocos de cimento, galpões. Mas a indústria do meu avô era uma indústria muito simples, muito pequena, era apenas 2 barracões rústicos. Mas foi a primeira indústria de São José dos Campos. A fábrica de louça Santo Eugênio, fundada pelo senhor Eugênio Bonardi, meu avô. E foi por intermédio da música que isso aconteceu. E vou lhe explicar por quê. Ele, em Jundiaí, ele tinha uma aluna, e essa aluna, posteriormente, transferiu-se aqui para São José. Era de uma família muito conhecida aqui de São José dos Campos, a família Cursino, e essa aluna dele, ela era conhecida como Dona Zuzu, era uma professora de piano, inclusive foi minha professora de piano. Mas então a Dona Zuzu, que era aluna do meu avô, Eugênio Bonardi, veio morar em São José dos Campos. E meu avô pretendia abrir a indústria dele em Pindamonhangaba. Acontece que ele, de trem, passando por São José,
o trem encrencou. Não furou o pneu, porque né, trem não tem pneu. Mas o trem encrencou aqui em São José. E ele então perguntou para o pessoal lá da estação quanto tempo ia demorar o conserto do trem. Falaram para ele, olha, 1 hora e meia. Então ele se lembrou que ele teve uma ex-aluna aqui, que era essa dona Zuzu, que era parente do atual prefeito da cidade, que era o prefeito era Cursino, o nome dele, Coronel João Cursino. E foi visitar essa aluna. E por coincidência o prefeito estava na casa da aluna, ela então apresentou, o senhor Eugênio Bonardi, senhor Eugênio, o que o senhor está fazendo aqui para esses lados? Eu pretendo abrir uma fábrica em Pindamonhangaba, mas eu não estou muito satisfeito, porque o prefeito de Pindamonhangaba não está me ajudando no que eu preciso. O que o senhor precisa? Falou o prefeito, Cursino. Eu precisava de uma isenção de impostos, eu precisava um terreno por um preço mais camarada, porque meu capital é muito pequeno. Então, senhor Eugênio Bonardi, falou o prefeito Cursino, o senhor vem para São José dos Campos que eu vou lhe dar todas essas facilidades. E assim é que São José dos Campos ganhou a sua primeira indústria, que foi a fábrica de louças Santo Eugênio, chamada Bonardi S.A. Então trabalharam muito, ombro a ombro com seus empregados, era uma firma muito pequena, mas venceram e conseguiram fazer alguma coisa. E todos os filhos se casaram, foi o caso do meu pai, Roberto Vaz, o caso do irmão do meu pai, Mário Vaz, que casou-se com a irmã de Dona Inês, que é minha mãe, que era uma Bonardi, era 2 Vaz, 2 irmãos, Mário e Roberto, casado com 2 irmãs, Sérgia e Inês. Então, todos eles trabalhando na fábrica Santo Eugênio, fábrica de louça, Bonardi, meu pai trabalhava lá, com o meu tio Mário Vaz também. Mas depois, por coincidência, minha mãe era uma pessoa com dotes artísticos, ela começou a pintar, a fazer vasos, que ela... Porque a Bonardi se restringia à louça de mesa, isso, pratos e xícaras. E a minha sogra queria fazer pinturas diferentes, vasos, enfeites. Então teve um pequeno atrito ali dentro da firma. E graças a esse atrito, começou a Cerâmica Vaz, a parte de louça artística. Meu pai se retirou, meu pai e meu tio, Vaz. E eles formaram então a Cerâmica Vaz. Isso por volta do quê? De 40 e... agora Nossa. é com você. 1940 lá. A minha vida profissional, quer dizer, quando eu comecei a trabalhar para ganhar dinheiro, comecei aos 17, 18 anos, na Cerâmica Vai também, como simples operário. Aprendi a fazer louça com meu pai, mas aprendi logo a mexer com barro, com a matéria-prima, nos fornos, trabalhar na boca do forno, das múfulas é forno elétrico. E também no escritório. E então eu me dava bem, eu gostava de trabalhar, tinha lá meu salário. Mas comecei também com a música, com o Biriba Boys. A gente, no começo, nós começamos no tênis clube, por volta de 1948, 49, era tudo amador, né? Não se ganhava nada para tocar, pelo amor à arte.
Mas daí começaram a surgir os convites para se tocar em outras cidades. A primeira cidade que nós nos apresentamos foi em Caçapava, de Caçapava para Taubaté, de Taubaté para Lorena, para Guará, e daí já passou para Jundiaí, para Campinas, para Ribeirão Preto. E daí começou a entrar em choque a minha vida de profissional de músico com o que eu trabalhava na cerâmica. Um belo dia eu comecei a fazer as contas, o que eu tinha que trabalhar um mês para ganhar na cerâmica, e eu ganhava com o Biriba Boys em apenas uma apresentação. Então foi óbvio, né, que eu preferi a música, então deixei a parte industrial e me dediquei mais à parte artística. Então isso era por volta do ano de 1951, 52. Começamos o Biriba Boys praticamente junto com o Tênis Clube. O Tênis Clube nos ajudou bastante, porque confiou no nosso trabalho, e o clube também era uma entidade muito nova, então nós nos ajudamos. Nós ajudamos o Tênis Clube e o Tênis Clube também nos ajudou. É por volta de 1948, então, onde hoje, ao lado da Sabesp, naquela área ali onde é que tem hoje a Faculdade de Direito, e depois tem a Sabesp, e onde era o Tênis Clube, ali passavam os trilhos da Central do Brasil. A Estrada de Ferro Central do Brasil, ela não ia lá por baixo, lá pelo banhado, ela passava aqui em cima. Tanto que aqui perto de casa, aqui no canto ali, tem uma favela chamada Linha Velha. Porque a Linha Velha, porque é a linha onde passava o trem da Central do Brasil. E o meu pai, Dr. Roberto Vaz, ele era empregado da Central do Brasil e foi um dos engenheiros que foi contratado para fazer esse serviço de mudar a linha da Estrada de Ferro Central do Brasil, lá de cima, lá para baixo, lá para o banhado. E ele veio para cá, conheceu minha mãe, namorou, acabou casando. E depois o resultado está aqui. Mas como eu ia falando, então o Tênis Clube, naquela época, em 1948, que foi fundado, foi aonde era a estação da Estrada de Ferro Central do Brasil. Aquele terreno onde hoje se localiza o Tênis Clube é onde era a Central do Brasil. E lá nós começamos. Foi muito difícil, muita dificuldade, mesmo porque a cidade não olhava com bons olhos os granfinos daquelas bandas. Porque o tênis, o esporte tênis, naquela época era um esporte, realmente um esporte elitizado. Então só as pessoas que tinham assim um poder aquisitivo maior é que podiam jogar tênis. E como a cidade era toda voltada ao futebol, então as pessoas que jogavam tênis não eram vistas com bons olhos, e maiormente aqueles que foram fundar o Tênis Clube. Então começamos lá fazendo festas, quermesses, para angariar fundos. Então, nós fizemos lá uma festa, uma festa junina, chamada o Arraiá da Caixa d'Água. O Arraiá da Caixa d'Água era uma festa, hoje, uma festa caipira, né, que se fazia no mês de junho, e que tinham as barraquinhas. Como São José era uma cidade muito pequena, então, o que acontecia? Todo mundo colaborava. As melhores famílias, mais conhecidas, é o caso do senhor Remo Cesaroni, a família Martins Pereira, né, ou a família Dr. Florense, a família Quartim Barbosa, as indústrias, naquele tempo a Ródia, né, chamava-se Rodosá, a Tecelagem Paraíba, a Cerâmica Vaz, a Fábrica de Louça Santo Eugênio. Então, essas indústrias todas ajudavam de que forma? Cada uma então fazia uma barraquinha, né, e cada qual tinha a sua barraca. Então nós tínhamos a barraca da pesca, nós tínhamos a barraca do bolinho, nós tínhamos a barraca do quentão,
nós tínhamos a barraca do churrasco, nós tínhamos a barraca italiana, do senhor Remo Cesaroni, nós tínhamos a barraca portuguesa, que era comandada pelo senhor João Lopes Simões. E então ali no arraiá da Caixa d'Água, o tênis construiu um salão, um pequeno salão rústico, com toras de eucalipto. E o chão ficou acimentado. E na festa, então, tinha lá um piano da escola normal, daqueles pianos, coitados, né? Eu estava até sem perna já de tanto levarem o piano para cima, levar o piano para baixo, todo desafinado. E numa bela noite, então, eu sentei no piano, comecei a tocar, e foram chegando os amigos, e foram batucando em cima da mesa, no copo, com caixa de fósforo, e os curiosos foram chegando. E daqui a pouco um deles falou: olha, eu tenho um violão em casa, que foi o caso do Cevado, Walter Galvão. Outro, Paulinho Salone, falou: olha, eu tenho um pandeiro lá que dá para fazer uma bateria. O outro disse que tinha um reco-reco, o outro disse que tinha um pandeiro. Então, nós saímos, pegamos um carro e saímos correndo, fomos buscar aqueles instrumentos e todos nos colocamos em cima do palco e improvisamos uma batucada. Todo mundo tocando, todo mundo jovem, muito, muito alegre, né? E eu lá no piano, comandando o pessoal. E aí o pessoal que estava de fora foi entrando no salão e foi dançando, e foi gostando, e foi aplaudindo. E nesse interim, os diretores do tênis, inclusive o Dr. Florencio, o Dr. Rui Dória, o Dr. Soares, o professor Moacir de Souza, essas pessoas que eram da diretoria, nos aplaudiram, disseram: olha, está muito bom essa música que vocês estão fazendo aí, venham toda noite. E assim nós nos acostumamos, voltamos todas as noites, e a cada noite que a gente ia se aprimorando, ia melhorando, ia dispensando aqueles que não tinham um bom ritmo, né? Íamos arranjando outros, íamos emprestando instrumentos, até que um dia a diretoria do clube chegou e disse: olha, no dia 28, é São Pedro, né? São Pedro é 28, né? Véspera de São Pedro. Véspera de São Pedro. No dia 28 vai ter um baile aí e vocês é que vão tocar. Foi aquele susto, mas como? A gente é completamente amador, né? E ficamos... Será que vão poder fazer? Não, aí que é importante o apoio das pessoas mais velhas, né? E eles disseram: não, vocês vão tocar e temos certeza que vai estar tudo certo. Mas só que a gente não tinha nome. E me incumbiram: olha, você vai tocar. E eu tinha um companheiro que me ajudou muito, que é o Carlos Carnevale, conhecido CC. Como é, CC? Como é que vamos fazer? Não, a gente empresta, tem um camarada aí do circo aí, que ele empresta bateria, tem o senhor Glicério Galvão, que pode emprestar uma guitarra, um violão, um contrabaixo. Eu sei que saímos por aí emprestando de todo mundo, microfone. E fomos fazer a propaganda da festa na Rádio Clube. Era a única emissora da cidade, era ZYE5, Rádio Clube de São José dos Campos. A Rádio Clube ficava na rua 15 de novembro. Então, naquele tempo, as coisas eram diferentes. Você chegava, entrava na Rádio Clube, o microfone era seu, e hoje para você falar 15 segundos numa rádio que você tem que pagar, né? Mas naquele tempo não, era tudo de graça. Ô, Sérgio, como vai? Entra aqui, o que você conta e tal? Então eu falei: olha, eu vim fazer propaganda que dia 28 no Tênis Clube vai ter um baile. Que bom, que baile que vai ser? Ah, não, vai ser o baile da festa junina, lá do arraial da Caixa d'Água. Quem vai tocar? E agora? Quem vai tocar? Eu disse: nossa, não lembrei do nome, né? Não tinha nome. Então a primeira coisa que me veio na cabeça foi Biriba. Bom, por que Biriba? O Biriba, que eu sei, é um jegue lá do Nordeste, né? Mas
naquela época, o clube Botafogo do Rio de Janeiro, há muitos anos ele não conseguia ganhar um campeonato. Ele arranjou um mascote, que era um cachorrinho bacê preto e branco, que entrava em campo junto com o Botafogo e disse que dava muita sorte para o Botafogo. E chamava-se Biriba. Então o Biriba estava muito em evidência. Tinha até uma piada, né? Que qualquer coisa que acontecia, né? Por exemplo, estava aqui, sumiu essa caneta. Fulano, cadê a caneta? Está aqui. Ah, o Biriba. Biriba levou. Biriba esteve aqui. Então Biriba era uma coisa assim, engraçada e tal. Então eu disse, Biriba, mas Biriba o quê? Agora, quem é? Que conjunto é esse? Biriba o quê? Eu pensei, pô, bom, é tudo rapaz, sem muita responsabilidade, nós somos profissionais. Eu disse, Biriba Boys. E assim ficou. Então, decorria o ano de 1949, no Tênis Clube, e fez-se o primeiro baile com o Biriba Boys. Eu agora gostaria de lhes contar sobre uma etapa importante nossa, do Biriba Boys, que foi a gravação dos discos. Então, o primeiro long play que a gente fez foi esse aqui, Biriba Boys, Alegro Brasil. E, então eu gostaria até de declinar o nome dos músicos, né? Nós temos aqui em cima o Aurélio Monteiro de Barros, o Ivan, o Celso Ataíde, o Ivan Minesse, o Piston do Clemente, quem era o cantor era o Jurandir Pereira, o nosso guitarrista era o mais velho da turma, nós chamávamos ele de velho, que era o Ramiro Riso, que é o pai desse Riso dos palhacinhos hoje que todos nós conhecemos. Temos aqui o Wilson Benedetti, de Sorocaba, que tocava sax, e eu tocava teclados e também tocava o vibrafone. Tínhamos o Roberto Frige, de uma tradicional família aqui de São José dos Campos, e o Cid César, Francisco César Leite, também de uma família tradicional, que era o acordeonista. E essa fotografia foi tirada no jardim do Jardim Nova América, lá do Jardim Apolo, de propriedade da família Sinésio Martins. Isso foi no ano mais ou menos de 1960. E entre as músicas que a gente gravou, uma das que mais fez sucesso foi uma música de João Gilberto, O Balalá. Nós fizemos em ritmo de bolero mambo, O Balalá. Depois outra que também fez muito efeito, mesmo porque era o prefixo do grupo, que era No Gás de Cugá. Tom, 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 tom. Que era uma rumba que nós tiramos da orquestra de Xavier Cugá. E quem fez a apresentação desse disco foi o Jorge Lemes. O Jorge Lemes, nosso amigo, ele era naquele tempo um dos diretores do jornal Vale Paraibano, que também pertencia ao meu amigo Edivar Simões. E foi o Jorge Lemos quem fez a apresentação do primeiro disco do Biriba Boys. Foi um auê, uma loucura, a cidade ficou toda em festa, porque a cidade era muito pequena e nós, então, gravamos o primeiro disco. Depois, nós tivemos o segundo disco. O segundo disco chamou-se Festa de Ritmos. Festa de Ritmos. Já para esse disco, já tivemos alguma modificação. Entrou o Tarzan, o João Cid Jacobino, tocando o acordeon, o Toninho entrou tocando a bateria, e continuaram os demais membros do conjunto. E uma das músicas que mais fez sucesso nesse segundo LP do Biriba Boys foi a música
Caraguatatuba, que de minha autoria, né? Essa música agradou bastante. Trompete Tchá 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 também, foi muito tocada. Look for Star também foi. E uma música que fazia muito sucesso nos bailes, que era o tema do filme O Homem do Braço de Ouro. Bom, então esse foi o segundo LP do Biriba Boys. Depois tivemos o terceiro, que foi esse aqui, o terceiro LP do Biriba Boys. Esses LPs eram todos gravados na gravadora Chantecler, em São Paulo. E aqui também tivemos algumas músicas, né, que se destacaram, e que foi uma das músicas minhas, né, que chamava-se Nós Três, que eu fiz em homenagem à minha família, porque naquele tempo eu estava casado com a Helena e nós tínhamos só uma filha que era marinês. Então eu fiz uma música chamada Nós Três. Foi uma das músicas que foi muito bem aceita. O Cecibon e Canção que Morre no Ar, um samba-canção muito bonito. E também Tabu. Tabu também é uma música muito interessante. Era um tchá-tchá-tchá de Ernesto Lecuona. E de maneira que esse então foi o terceiro long play do Biriba Boys. Depois, o quarto long play, nós já estávamos em plena fase da Bossa Nova, né? Na fase da Bossa Nova. Então botamos então o nome era da Garota de Ipanema, mesmo porque nós tocávamos muito na cidade do Rio de Janeiro, tocava muito no Rio de Janeiro. E é um sucesso tremendo o conjunto lá dentro do Rio de Janeiro. Aliás, falando em Rio de Janeiro, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o público de baile, né? Nós começamos tocando no interior de São Paulo, depois na capital de São Paulo, fizemos norte do Paraná, sul de Minas, estado do Rio, Rio de Janeiro. E litoral paulista, Santos, São Vicente. Então era essa a área que a gente cobria mais. Então a gente tinha um prazer todo especial de tocar no Rio, até hoje, quando eu sei que preciso tocar no Rio de Janeiro, que sou convidado para tocar lá, eu vou com muita alegria, não só dentro da cidade do Rio de Janeiro, mas como também no estado do Rio, pelo calor humano, a forma com que o público carioca e fluminense recebe. Eles têm assim uma admiração especial pelo músico paulista, porque os conjuntos paulistas são muito organizados, chegam no baile bem cedo, com bastante antecedência, testam tudo, montam tudo direitinho, e eles gostam muito disso, de ver a organização dos paulistas. E o público carioca tem uma coisa assim diferente dos demais que nós todos conhecemos. É muito alegre e ele é extrovertido. Então o carioca, ele vem, ele conversa com você, ele te aplaude. A primeira música que você toca, eles já estão te aplaudindo, ele pede música, nos intervalos vem conversar. Então não regateie aplausos. Eu estou falando isso por causa da diferença que eu noto no público paulista. Principalmente quando a cidade é pequena. Quanto menor é a cidade, o público é mais retraído e é mais exigente, inclusive. O público da cidade pequena, eles gostam até de te esnobar. Né? Não te dão aquele carinho, aquela recepção. É assim no interior do estado de São Paulo, das pequenas cidades, e no interior do Paraná também é assim. Já em Minas Gerais não, o interior de Minas já tem outro carinho pela gente. Mas interessante que nas grandes cidades do interior paulista, Ribeirão Preto, Campinas, Santos, Araraquara, você é recebido com todo carinho também. Então é uma faceta interessante o que a gente repara, que a gente sente quando vai tocar numa cidade pequena do interior paulista. Já
aqui no Vale do Paraíba é completamente diferente. É aquele carinho, eles nos recebem assim com muito afeto, fazem questão de conversar com a gente, porque a gente que é artista, a gente vive do aplauso e do carinho da plateia. Se você se dedica, faz uma música bonita, se toca da melhor maneira possível e não tem a retribuição da plateia, a gente se sente frustrado. Nós vamos continuar aqui então com o Biriba Boys, que é o 5º LP. Como eu estava falando no Rio de Janeiro, esse LP nós gravamos no Rio de Janeiro e foi uma homenagem aos 400 anos do Rio de Janeiro. Tanto que aqui está a cidade, né, a calçada de Copacabana. Então chamava-se Biriba Lance. E nós fizemos dedicamos esse disco ao Rio. Então, fui eu até quem fiz essa dedicatória. Então, nós falamos assim: bom dia, Rio Quatrocentão. Boa tarde ou boa noite. Não importa, pois nossa mensagem é para ser ouvida a qualquer hora. Há quanto tempo nos conhecemos e nos tornamos bons amigos? 5 anos, talvez, ou mais. Parabéns a você. 400 velhinhas é um bocado. E nós, apenas 15. Idade do debut. Nosso debut musical na Musidisc, que dedicamos a você com o que temos de melhor, a nossa música. Então esse disco foi todo em homenagem ao Rio de Janeiro e, como não podia deixar de ser, uma das músicas mais tocadas que fez mais efeito foi uma de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, Ela é Carioca. Depois fizemos mais um disco, esse é o 6º disco, que foi o Alegria, Alegria. Alegria, Alegria. E aqui então nós já estávamos assim com muita... Já estava começando a entrar o iê, já tinha lá muito Beatles no meio, já tinha o rock, já estava, né? Então temos aqui muita música já de origem americana, inglesa. George Gale, Something Stupid, I'm Gonna Lie, Happy Together, Sunny, e porque, como vocês sabem, a música foi evoluindo. Tivemos a fase da Bossa Nova, depois entrou a fase que veio os Beatles. Aliás, também queria fazer um parêntese para falar dos Beatles. Todo mundo gosta muito dos Beatles, venera os Beatles, mas eu não gosto, não. Os Beatles nos prejudicou como? Foi um conjunto que nasceu, fazia músicas mais de protesto, mais na base da gozação, da brincadeira. Depois eles tiveram uma fase romântica, com músicas como Yesterday, músicas lindas que eles fizeram. Mas no começo era aquela coisa de iê, de rock, de fumar maconha, isso tudo. E uma música também muito estridente, uma música muito alta. E era uma música mais para shows, né? E essa música, infelizmente, ela foi trazida para dentro dos salões de baile. Então, o que aconteceu? O público dançante, que estava acostumado com música suave, porque nós, para fazermos baile naquela época, não precisavam de aparelhagem grande. Você com uma aparelhagem pequena, o público era um público silencioso. Eles gostavam de dançar, rosto colado, e conversar baixinho. Mas como a música dos Beatles e do iê foi trazida para dentro dos salões, veio aquela música estridente, uma música muito alta, o rock, e isso espantou os dançarinos tradicionais. Isso foi uma coisa que aconteceu que perdura até hoje.
muita gente deixou de ir a baile e não vai mais. Mas felizmente depois, com o arrefecimento dos Beatles, acabou, a música tradicional voltou e hoje muita gente voltou a dançar aos bailes de debutantes, aniversário de clube, de cidade. Mas foi uma fase muito difícil e foi uma fase que eu parei de tocar também, porque eu não concordava com aquele tipo de música. E nessa fase que eu já tinha parado de tocar com o Biriba Boys, eles gravaram mais esse disco. Nesse aqui eu já não participei, que foi apenas o nome do grupo, Biriba Boys. Esse foi o 7º LP que o Biriba Boys gravou. Então, devido a essa influência de Beatles, de Ye, de música americana, temos aqui, ó. The Look of Love, Going Out of My Head, Beware the Dog, Free Again, Homburg, Lonely, Up and Away, Judd and the Guys, Mr. Luck, Green Onions. Você vê quanta música de origem americana, internacional. E esse foi o último LP que eu gravei com o Biriba Boys. Daí para frente, então, eu me desfiz do grupo, vendi e hoje ele está lá em Taubaté. Recordar é viver. E estou aqui com o meu amigo e companheiro de muitos anos de lutas, de música, o José da Silva Maia. O José Maia sempre foi o que se chama hoje de percussionista, um excelente percussionista. E hoje vamos recordar uma música dos tempos do Biriba Boys, que fazia muito sucesso, eu no piano e ele tocando o bongô. Ojos Verdes. Isso?
Sobre São José Antigo, era uma cidade sui generis. Para vocês terem uma ideia, São José perdia de 10-0 para Caçapava. Para Jaquereí nem se fale. Bom, Taubaté então, pelo amor de Deus, era uma covardia. Taubaté tinha jornal diário, tinha uma emissora, a rádio difusora. Taubaté tinha um comércio muito bom, tinha casas de comércio. Era a casa de Taubaté com um prédio com 8 andares. Imagina, Taubaté tinha uma cidade que tinha prédio de 8 andares, tinha elevador. Né? Taubaté tinha o Country Club, que era um clube onde tinha piscina, quadras cobertas, um belíssimo salão de festa. Então, era uma cidade que nos dava inveja. Uma inveja no bom sentido, de nós queremos ser como eles. São José, uma cidade pacata, a indústria que tinha aqui era a Bonádio S.A., Santo Eugênio e a Tecelagem Paraíba. Os clubes só pensavam em futebol, nós não tínhamos piscina. Tanto que eu aprendi a nadar no Vidoca. O Ribeirão Vidoca foi onde eu aprendi a nadar, com o professor Bequinho. Eu era professor de educação física da escola, e como deu naquela época eu tinha problema, como tenho até hoje, problema de bronquite, então era muito bom a gente nadar, né? Mas São José não tinha piscina. Então eu ia aprender a nadar, aprendi a nadar no Vidoca, que era um rio cristalino, um riacho cristalino, perfumado, muito gostoso. E hoje, né? Outro dia eu fui lá, vou matar a saudade do Vidoca. Não é que Vidoca, não tem mais nada, tem lá uma vala, um esgoto. São essas coisas que o progresso traz para a cidade, né? Assim como o progresso traz tanta coisa boa para a gente, nos traz esses inconvenientes, né? De maneira que, então São José era uma cidade muito pequena, muito pacata, diversões. As nossas diversões era isso: nadar no Vidoca, jogar futebol, mas na rua. Hoje aqui na rua Humaitá é onde é que a gente jogava bola. Não tinha automóvel, não tinha trânsito nenhum. Quando passava um carro, a gente interrompia o jogo. Eles punham 2 tijolos no chão, jogava bola. E tinha as brincadeiras da época, que era peão, né? Era bolinha de gude. E depois que a gente cresceu mais um pouquinho, que a gente já estava pensando em namorar, né? Esse era um passatempo muito bom, muito salutar. Mas das brincadeiras, então, nós tínhamos um amigo que foi uma figura também muito importante na cidade. Importante no sentido da sua contribuição como esportista, como uma pessoa alegre, que foi o Fausto Pinotti, que foi o Pedrinho Davi, o seu irmão Jaime, o Maurício Diamante. Eram rapazes, assim, muito extrovertidos, muito brincalhões, muito alegres. E então a gente fazia parte de uma, vamos dizer, uma quadrilha, no bom sentido, em que um dos nossos esportes preferidos era roubar a jabuticaba. Então a gente sabia que na casa do doutor fulano tinha uma jabuticabeira que estava... Ou quando não era roubar jabuticaba, era roubar uva. Então a gente sabia que na casa do doutor fulano, lá no quintal, tinha uma parreira de uva. Então a gente, após o cinema, porque a gente ia ao cinema, a gente ia roubar uva. E
é muito contrário, né, dos esportes atuais, que hoje é roubar automóvel, roubar toca-fita para vender, para comprar maconha e outras coisas. E a gente fazia aquilo por pura diversão, sem maldade nenhuma. E das diversões prediletas nossa era o chamado footing na Rua 15. Então, na Rua 15, às 7 horas o trânsito era interrompido, não tinha mais trânsito de veículos. E a partir das 8, das 7h30, 8 horas, nós fazíamos o footing. A gente subia e descia a Rua 15. Então era aquela... as pessoas se viam, onde a gente paquerava as menininhas, né? E ficava conhecendo, olha, quem é aquela lá que chegou de fora, tal. Não, aquela é filha do doutor fulano, aquela é prima de ciclano, prima de beltrano. Então o footing no Rua 15 era muito importante, como também era muito importante o cafezinho no bar paulistano. Então, ali na Rua 15, bem no meio da Rua 15, quase de frente onde hoje é a Biblioteca Cassiano Ricardo, né, aquele antigo prédio da prefeitura, ali nós tínhamos o Cine Teatro São José. E em frente, então, ao lado, hoje onde é que é o Banco Francês, na outra esquina era o Bar Paulistano, era chamado Bar da Elite Joséense. E lá, então, tinha o célebre cafezinho. O Bar Paulistano era da família dos Santos Pinto. E então ali era o ponto de encontro. Para tudo que a gente ia fazer, a gente marcava o encontro no Bar Paulistano. E era hábito da gente, como a gente ia no Bar Paulistano, a gente já comprava 20 ou 30 fichas de café, porque toda hora, vamos tomar um cafezinho, então servia café para 2, 3 pessoas. E por falar em cafezinho no Bar Paulistano, por volta de 1942 e 3, a cidade ainda tinha muito doente. Então, era hábito da gente ter a própria xícara. Então eu tinha a minha xícara, Sérgio. Então quando eu ia tomar meu cafezinho no Bar Paulistano, ele servia na minha xícara por uma questão de higiene. E a gente tinha medo de que a gente fosse compartilhar uma xícara de um tuberculoso. Bom, depois do café do Bar Paulistano, a gente ia para o Cine para Todos. Começava às 8h30, né? Então era muito agradável, lá também era um ponto de encontro dos amigos. Mas se falar em Cine para Todos, eu não me lembro que ano que ele foi inaugurado, mas eu creio que foi por 42? 41, 42. 42. Então, São José passou uma época, coisa de 4 ou 5 anos, sem cinema. São José não tinha cinema. Vocês veem o que era a nossa cidade. Quer dizer, nós tínhamos que, se quisesse ir ao cinema, ou assistir em São Paulo, ou ia a Taubaté, ou ia a Jaquereí, ou ia a Caçapava para assistir o cinema. E eu me lembro que o filme Rebeca, eu assisti em Jacareí, no Cine Rosário, porque aqui em São José dos Campos não tinha cinema. Então eu só estou falando tudo isso para vocês terem uma ideia o que era São José, a pobreza de São José. São José era uma cidade muito simples. E a gente não tinha nem opção de estudos, né? Que eu até já falei que eu tive que ir para São Paulo e depois tive que fazer um curso mais simples, que foi o curso de normalista. Então era uma cidade sem opções, sem diversões. Mas, assim mesmo, a gente traz de São José muitas recordações. Como eu estava lhe falando, eu estava me esquecendo num ponto importante do footing na Rua 15. Durante o footing, nós tínhamos ligado a PL1, que eram alto-falantes, né, que tocavam músicas. E depois, posteriormente, nós tivemos também
JC. E era interessante, né? Então o locutor anunciava. PL1 Rádio Propaganda falando para a Rua 15 e suas adjacências. Então tudo que acontecia na cidade, porque a cidade não tinha cinema, jornal tinha o Correio Joseense, a Folha Esportiva também. Não tinha rádio, né? Mas os jornais que a gente tinha saíam uma vez por semana, isso quando saía, né? Então as notícias de interesse da cidade eram todas transmitidas nos alto-falantes e durante a noite, ali na Rua 15, no footing. Então a gente ficava sabendo das coisas que aconteciam, né? Mas tinha um pormenor também muito interessante, que eram as notas de falecimento, né? Então, você estava ali na Rua 15, batendo um papo à tarde, 3 horas, 4 horas, no bar paulistano, tomando um café. Então você escutava, né, nos alto-falantes da Rua 15, o locutor quando ligava e ele passava o dedo na agulha para ver se estava saindo o som, né? Então a gente escutava. Já veio notícia aí. Quem morreu? Daí põe o disco, né? E começava aquele chiado, né? O disco tá gasto, né? E entrava lá um violino. Aquela coisa, né? Atenção para uma nota de falecimento. Após insidiosa moléstia, leia-se, tuberculose. Acaba de falecer o senhor doutor, não sei o que, papapá, cujo féretro sairá da rua tal, não sei o que, para o cemitério, não sei o que, para a sua paz eterna, por mais esse ato de caridade cristã, papapá. E assim era São José dos Campos, era a rua 15 de novembro, e era os nossos divertimentos. Agora eu gostaria de lhes falar sobre a minha faceta, uma fase jornalística. Eu sempre gostei de escrever, desde o tempo de estudante, escrevia no jornalzinho do Grêmio, da escola, né? Devido à minha vivência em São José, então eu fui convidado pelo então jornal Agora. Foi um jornal, foi o primeiro jornal diário da cidade, né? O Agora. A fazer uma sessão que chamava-se Vitrine da Cidade. Então, a vitrine da cidade, e eu falava sobre coisas da nossa cidade, né? E da região também. E tinha diversas sessões. Tínhamos, por exemplo, aqui a foto do fato, frases da semana. Por exemplo, naquela ocasião tem uma frase aqui do então presidente da República, Ernesto Geisel. Disse ele: está indo tudo bem, estou de férias, agora estou cuidando simplesmente de minha vida privada. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O ministro da Agricultura, daquela época, Amaury Stabile, dizia ele: terra boa sem uso é crime. O Delfim Neto, vamos ver o que dizia o Delfim Neto, ministro do Planejamento. Nós, como todo mundo, estamos pondo todas as nossas esperanças nas mãos de Deus. Serve para hoje, né? Ele já falava isso quando, deixa eu ver aqui, que ano que era isso? Em 1979. Então, se o Delfim Neto hoje falasse essa frase, servia perfeitamente, né, gente? Então, vamos repetir. Nós, como todo mundo, estamos pondo todas as nossas esperanças nas mãos de Deus.
continuamos pondo nossas esperanças nas mãos de Deus. Então essa foi minha fase jornalística, fiquei 1 ano no jornal Agora, né? E publicava, aí Agora, publicava todos os domingos e depois, posteriormente, quando se encerrou o Agora, eu fui convidado para o Vale Paraibano. Então no Vale Paraibano também eu voltei com a minha sessão, né? Vitrine, o panorama nostálgico e atual da cidade e região. Então eu gostava muito de pegar umas frases, né, da época. Eu tinha o Bate-Papo, foi o ex-presidente do Tênis Clube, o Carlos Ferraz do Amaral, o Arquivo Nostalgia, aqui mostrava quando foi inaugurada a Praça de Esportes do Tênis Clube, que veio o doutor Ademar de Barros, ali as crianças e tal, inaugurando. Uma entrevista que nós tínhamos aqui, a Persona, que a nossa focalizada desta semana é a dona Vailda Prates de Oliveira, casada com o senhor Ivo Prates de Oliveira. Então a gente faz uma entrevista com ela. E eu tinha também uma pequena sessão, a Dona Bronca. A Dona Bronca, ela, conforme a carinha dela, aqui a gente está vendo que ela não estava gostando muito, ela estava meio brava, né? Mas quando ela estava feliz é porque a gente comentava alguma coisa de positivo na cidade que aconteceu, né? Então a Dona Bronca dava a sua explicação, mas aqui nessa sessão aqui ela não estava gostando muito. Então durante 1 ano também então eu tive a minha fase jornalística no Vale Paraibano, que era uma meia página todos os domingos. Então falava também sobre basquetebol, porque eu também tive a minha fase, aqui estou eu aqui, mocinho, eu tive a minha fase de esportista também, que eu praticava esportes. Eu gostava muito de jogar basquetebol e tênis. Aliás, a minha família, a família Bonardi, a família Weiss e outros amigos, a família Becker, a família Martins Pereira, nós fomos os introdutores do esporte do tênis em São José dos Campos. Naquela ocasião era chamado esporte branco, porque todo mundo se vestia de branco. Mas a primeira quadra de tênis foi inaugurada onde era o antigo estádio do São José Esporte Clube, onde era o supermercado ali da Eletro Jumbo, na rua Antônio Sais. Então lá num cantinho a gente tinha a quadra de tênis. Isso era por volta do ano de 1940, 38, 39, quando foi inaugurada essa pequena quadra, e nós somos os primeiros a praticar esse esporte, que não era visto assim com muita simpatia pelo público local, porque todo mundo era mais voltado para o futebol. Nós tínhamos aqui um excelente clube de futebol, que era a Associação Esportiva São José, e depois tivemos também, mais tarde, a Associação Esportiva São José foi fundada em 1913. E mais tarde nós tivemos o Esporte Clube São José, que foi fundado por volta de 1935. Então nós tínhamos um futebol muito bom, mas nos outros esportes nós não tínhamos quase nada. A razão pela qual, então, a gente introduziu na cidade a prática do jogo de tênis. Não é fácil ser mulher de Sérgio Vaz, não. Primeiro porque ele é uma pessoa de muito carisma. Eu sei que muita gente vê no Sérgio não só o homem, mas aquele artista, aquela pessoa que toca um piano, um órgão, enfim, um tecladista, e que agrada gregos e troianos, né? Todo mundo gosta do modo dele tocar. E naturalmente as mulheres também gostam muito. Eu sempre percebia que tinha lá suas fãs. É claro que eu sempre tive meu ciúme, meu zelo,
medo de perder, né? Porque não é fácil, não. Não é difícil perder. Não é fácil se manter. Mas a gente, com a base que nós tivemos, de muito amor, de compreensão, isso foi muito necessário, não é fácil. Porque o Sérgio não consegue botar os pés no chão. Ele é um artista, é uma pessoa que está feliz tocando, é uma pessoa com dificuldade para mexer com a parte comercial. Então, eu tenho que segurar as pontas, como se fala, né? Até hoje, segurar a barra, porque ele se dedica muito à arte. E eu acho que ele é uma pessoa feliz, eu penso que ele é uma pessoa muito feliz assim, e eu tento compreender, tento ajudá-lo. Eu não sei até que ponto, é ele que vai poder dizer isso, né? Nós tivemos 3 filhos, hoje já estão todos criados, moços, né? Não temos netos, ainda não casaram. Então nós temos assim uma certa frustração, até que todos os nossos amigos são avós e nós não somos. Mas não tem importância, a gente chega lá.
Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, aos idealizadores deste projeto Patrimônio Humano da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que é também presidida pela nossa amiga Dona Fátima Manfredini e seus colaboradores que estão aqui por detrás das câmeras, fazendo este trabalho, essa oportunidade de deixar a minha mensagem para os meus amigos. Também abrindo meu coração, dizer-lhes que eu sou um homem feliz, uma pessoa que tive sorte de nascer em um bom berço, tive pais excelentes, bons parentes, ótimos amigos, e tive a felicidade de encontrar uma companheira ideal, que é a Maria Helena, que me deu 3 filhos maravilhosos, que é a Marinês, o Sérgio Renato e o Roberto Neto. E com eles, então, eu conheci e conheço a felicidade. Aos meus familiares, a minha mulher, Maria Helena, aos meus filhos, muito obrigado pelos momentos de felicidade, de companheirismo que eles me proporcionam. E não podia deixar de fazer um agradecimento muito especial à minha querida cidade de São José dos Campos, ao seu povo, que sempre me prestigiou, que sem esse prestígio eu não teria feito alguma coisa, ter algum renome que a gente conseguiu, que foi através do incentivo que eu sempre recebi dentro de minha cidade. Uma cidade que eu amo e como músico que sou, acredito que a melhor forma de eu traduzir esse amor por minha cidade seria musicalmente. Então eu fiz uma música para São José dos Campos e eu fiz a música e a letra. Como eu não sou bom cantor, eu vou primeiramente falar a letra, depois eu vou tocar. Então, a letra é o seguinte: minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde nos jardins. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira. Paraíba, Mantiqueira, criou asas para voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante, operário e estudante. Seu destino é prosperar. Meu São José, dos campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Muito bem, agora então vamos à música, né?
Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde nos jardins, tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Céu sempre aberto. Terra limpa e hospitaleira. Paraíba, Mantiqueira. Criam asas para voar. Um povo unido. Branco, negro, estudante. Operário, imigrante. Seu destino é prosperar. Meu São José, dos campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Meu São José, dos campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Dos campos tão floridos, não me canso de te amar. Dos campos tão floridos, não me canso de te amar.